Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 20. Então, hoje é a última aula de complexidade. Vamos falar de complexidade de políticas públicas. Deixa eu só mostrar umas coisas primeiro aqui. Aqui só para mostrar, naquele tema da aula passada, a aula do Hidalgo e Hausmann, mostrar só como essa literatura tem progredido. Peraí, deixa eu só admitir quem está chegando aqui. Mostrar como aquela literatura ela está acontecendo. Aqui são dois trabalhos que eu encontrei recentemente, então eles são de 21. Esse aqui é do futuro, né, de dezembro de 21. Então, aqui, eu não li, então não sei dizer exatamente o que é, mas eles fazem o Industry Space. Pelo que eu entendi aqui dos highlights, é que em vez de usar exportações brutas, se você usar valor adicionado nas exportações, isso dá um efeito diferente. Então, é um jeito de ver a estrutura de desenvolvimento dos países. Então, esse é um trabalho interessante. O outro está aqui, também 21, setembro de 21, então, né, foi publicado dia 20, publicado semana passada. Aqui tem um pouquinho a ver com a gente vai falar sobre procurando a palha no palheiro, né? Então, como é que você usa aqueles conceitos de relatedness e de complexidade que a gente viu na aula passada para sugerir estratégias de especialização para países, né? Como é que eles escolhem políticas industriais ou algum tipo de política do governo nessa área. Então, só para mostrar que essas coisas estão bem atuais e que tem muito o que fazer ainda aí. Outra coisa que eu queria mostrar tá aí, isso aqui. Esse é o trabalho do Hidalgo que a gente viu. Então, só para dar um exemplo de coisas que você podia usar isso, onde é que você poderia usar esse tipo de coisa na sua pesquisa, na sua dissertação. Esse aqui, então, por exemplo, a Daisy está aí, ela está fazendo uma tese sobre clima, sobre incerteza e clima, né, mudança climática. Então, se você reparar aqui no Hidalgo, logo no abstract, ele está falando, ele está falando sobre essa literatura que eu estava mencionando agora, que eles têm outros papers deles já, onde eles, em vez de olhar para crescimento econômico, ele tem um que olha para emissões e outro trabalho que olha para desigualdade. Então, uma coisa que a Daisy podia fazer, por exemplo, é ver o que eles fazem nos dois e ver se... eu não sei exatamente o que eles fazem, se eles têm um índice de complexidade, como é que complexidade afeta emissões, como é que complexidade afeta desigualdade ou vice-versa, mas aí daí tentar onde é que os resultados desses trabalhos juntam um com o outro, né? Então, e eles citam bastante, vou só mostrar aqui nessa... É bom desses reviews que eles citam bastante literatura, então ajuda. Então, tem assim, esses trabalhos aqui são de desigualdade. Acho que a partir do 26, são todos trabalhos aplicando o mesmo tipo de estantiação, o mesmo tipo de abordagem para desigualdade, e aqui embaixo, aqui carbon emissions, gas emissions, inequality. Então daria para fazer. Diga, Lucas, pode falar. Perdão, é que eu acho que, pelo menos para mim, não estava compartilhando essa página que você estava mostrando. Eu estou num abstract aqui na internet. Eu ponho meu telefone aqui justamente para evitar isso. Tá, deixa eu voltar aqui. É porque quando muda ali... Tá, então deixa eu meio que mostrar isso aqui de novo. Aqui, ó. É o trabalho do Hidalgo, que a gente leu,
E daí, aqui no abstract mesmo, ele está falando que eles usaram essas técnicas que a gente viu na aula passada, a gente viu para criar um índice de complexidade, um índice de relatedness. Mas aqui eles já fizeram trabalhos com emissões e outro trabalho com desigualdade. Então, no caso particular da Daisy, essa seria uma coisa que ela podia querer olhar. E aqui você vê que a partir do 26 aqui... Como é que está tocando o telefone aqui? Deixa eu desligar isso aqui. Peraí. Desculpa, é que tocou o telefone aqui e saiu o negócio que eu estava aqui. Deixa eu entrar lá de novo, peraí. Pronto. Recording in progress. Pronto, deixa eu voltar lá. Aqui nas citações aqui, todos esses são trabalhos que usam as mesmas abordagens, e os primeiros são sobre desigualdade e os outros sobre carbon emissions. Eu estou mostrando isso, meu ponto é, pode olhar a aula passada e dizer, mas eles já fizeram o índice de complexidade, não tem mais o que fazer. Não, tem muitas coisas, pode aplicar para muitas coisas diferentes. Então tá. Aí, então, a gente vai ver agora eu vou fazer uma pequena apresentação primeiro sobre uns temas correlatos, falando um pouquinho sobre política industrial, que encaixa com a ideia de why public policies fail, né? Porque uma das críticas de indústria, política industrial é que não funciona. Em alguns está. Aí você vai, não, na Coreia funciona, na Coreia do Sul funciona. Sim, mas no Brasil talvez geram mais custos do que benefícios. Então, é uma coisa polêmica, mas vamos falar um pouquinho que isso encaixa. E aí, daí vamos ver why public policies fail. Mas na aula que vem, o que vai ser, são dois trabalhos. O tema é da onde vem inovação, que ele encaixa muito com isso que a gente está vendo hoje. Toda a ideia de complexidade, lembra o que era o Hausmann falando? Aquele conhecimento tácito coletivo, gerando novas ideias, novas formas de fazer coisas, como combinar conhecimentos que se já tem para gerar um conhecimento adicional. E qual que é essa dinâmica, que daí mais que você tem, ou mais que você consegue adicionar. Então, muitas vezes pode olhar aqueles trabalhos e dizer, esses são trabalhos engraçadinhos, são trabalhos sobre música, sobre hip-hop, para ser engraçadinho, free economics, não sei. Mas não é isso, eles não são soltos, assim, feitos só porque os dados estavam lá. Eles encaixam nessa ideia de onde vem inovação, e essa coisa que eu vou mostrar hoje vai mostrar qual que é a importância de inovação. Se você não tem inovação, seja uma cidade, seja um país, seja você pessoalmente, você morre, você fica estagnado. Quer dizer, nem tudo morre, mas você fica estagnado e sem graça. Então, esse que vai ser na próxima aula. Então, eu chamei isso aqui, essa parte inicial aqui, eu chamei de a morte e vida de sistemas complexos ou a arquitetura da complexidade. Tem duas citações. Alguém sabe dizer citações a quais livros são esses aí? Um é o Morte e Vida de Quincas Berro d'Água.
Não, não. Mas é uma boa tentativa, que seria mais legal ainda se fosse. Eu não sabia que chamava assim. A Morte e Vida de Sistemas Complexos é um livro da Jane Jacobs, eu vou falar sobre ele agora, que é A Morte e Vida de Grandes Cidades Americanas. E a Arquitetura da Complexidade é um paper do Herbert Simon, que tem a ver com isso. Então, vamos lá. Eu quero perguntar assim, o que é complexidade? Complexidade se você tivesse que botar em uma pergunta, seria assim, da onde vem ordem? Por que tem ordem e não desordem? Né? Da onde que emerge funcionalidades, padrões? Então, essa é a essência de complexidade. Como é que você reduz entropia? Mas aí eu botei de um jeito mais filosófico ainda aqui. Por que existe alguma coisa em vez de nada? Né? Essencialmente, por que tem ordem? Por que tem ordem em vez de desordem? E aí tem todos uns trabalhos, começou em biologia, mas aí eu vou mostrar um livro que estendeu isso para a área de complexidade, vendo uma regularidade empírica muito grande aqui em vários, um monte de variáveis, mas aqui é a massa de veja esses de cima primeiro, que é onde foi feito primeiro. Você tem um rato aqui que é pequenininho, e você tem um elefante aqui, e à medida que aumenta a massa, se aumentar de um rato para um elefante, aumenta a massa, aumenta o metabolismo. O metabolismo, você sabe o que é metabolismo, né? Tem a ver com o uso de energia pelo corpo. Então, você vê que, claro, mas faz sentido. O rato, um elefante precisa de muito mais energia, mas então ele aumenta proporcional, mas ele não aumenta, ele é sublinear, que chama. Tem um expoente de 0,75, se eu estou me lembrando corretamente. Então, e qualquer bicho que você achar vai estar nessa linha. Fizeram para insetos e répteis, viram que é a mesma coisa, e fizeram até para bichos bem menores, e celulares, unicelulares, etc. Então, tem essas regularidades. Aí eu falo para você assim, e da onde vem isso? Né? Da onde vem essa ordem? Ela deve vir porque tem várias restrições. Você tem que respeitar leis de física, depois, além de continuar respeitando leis de física, em cima tem as leis de química, depois tem leis, aqui não tem leis sociais, mas tem várias restrições. Aí se eu falasse para você, suponha que um aliens chegassem, marcianos, alguém de outro planeta chegasse na Terra, aonde é que ele estaria aqui? E uma boa previsão seria de que ele tem que estar perto de uma das linhas. Ele não pode estar em qualquer lugar. A gente, nos desenhos, nos filmes, os seres do planeta podem ser qualquer coisa, né? Então, eu pus assim. Então, ele provavelmente vai ser assim, porque tem um formato meio humanoide, ou talvez não, mas ele teria que estar em algum lugar perto da linha. Ele não poderia estar aqui, porque aqui ia violar muitas restrições. Então, qualquer sistema complexo tem um monte de restrições que têm que ser respeitadas, leis subatômicas e daí celulares, leis biológicas, leis químicas e outras, eletromagnéticas e óticas e sei lá o quê. E daí, então, você vê, então, aqui a gente está olhando vida, mas a gente vai olhar agora cidades, daí vai olhar firmas. Então, tem esses scaling laws. À medida que aumenta, que scale, que você aumenta um sistema, por exemplo, um elefante, quando se passa de um rato com um cachorro, com um cavalo, com um elefante, você está aumentando a escala da scaling up, segue regras, então existem regras, elas são bem simples, elas existem, elas são universais, todos os animais se encaixam nela. Tem essa ideia de que maior é mais eficiente, de ganhos de escala. Isso é tudo impressionante, porque em biologia tem poucas leis, né? Não é que nem física. Tem gente que chega aqui. Tá. Aí, esse aqui é o livro que eu botei na capa lá. Essa ideia de arquitetura de sistemas complexos, elas têm umas universalidades, elas seguem, né, são redes de redes, você tem um sistema circulatório, um sistema nervoso, um cérebro, várias redes ligadas entre si.
e cidades são assim, formigueiros são assim, florestas são assim. Então, tem toda uma arquitetura de complexidade, geralmente são modulares, geralmente seguem power laws. Esse é o texto do Herbert Simon explicando isso. Então, vamos ver cidades. Então, vamos olhar cidades. Então, você tem, por exemplo, sabe que cidades é que nem isso, que nem um cachorro é só um rato um pouquinho maior, um cavalo é um cachorro um pouquinho maior, um elefante é um cavalo um pouquinho maior. Sabe que cidades são assim? São Paulo é uma Brasília maior, que é uma Goiânia maior, que é uma Limeira, sei lá, uma Santa Rita dos Passa Quatro maior. Então, vamos ver qual é a característica de cidade. Certamente elas também têm que obedecer todas essas regras, então deve ter algumas universalidades. A gente vai ver algumas são. Uma coisa interessante é que cidades não morrem, cidades entram em decadência, mas elas não morrem. Firmas sim morrem, então a gente vai contrastar isso aí. E todas são hierarquias de hierarquias, são redes de redes, né? Então, a pesquisa que eu vou mostrar é desse pessoal aqui, esse Luiz Bittencourt, eu mencionei ele outro dia, um cara interessante. O Jeffrey West, é esse cara aqui, ele era presidente do Santa Fe Institute até recentemente, uns poucos anos atrás. Ele é um físico, mas ele escreveu esse livro sobre Scale, que é um livro que vale a pena ver. Então, os resultados que eu vou mostrar são tirados dessa pesquisa deles. Então, eles têm todo um modelo lá, equações diferenciais para explicar a população, o que acontece com uma cidade, com um monte de variáveis de uma cidade, desde quanta infraestrutura, quantos roubos, quantas pessoas criativas, como é que são os salários, quantos elevadores, qualquer coisa assim, como é que ele aumenta, como é que ele escala à medida que a população aumenta. Então, o modelo faz isso. E o resultado bem interessante que eles acharam foi esse aqui. Essa linha aqui, essa linha preta, ela mostra como é que seria se a escala fosse absolutamente proporcional. Você dobra o tamanho da cidade, nesse caso aqui é milhas de estrada. Então, você dobra a população da cidade, agora você precisa do dobro de estradas. E que é um benchmark interessante. E você vê que com infraestrutura, coisas como estradas e prédios e esgoto, infraestrutura é sublinear, que chama. Se é uma cidade maior, claro, ela precisa de mais estradas, mais postos de gasolinas, mas precisa menos do que proporcionalmente. Já variáveis sociais, esse aqui é PIB, o PIB da cidade, cada pontinho é uma cidade. Eu não me lembro exatamente o que são a linha amarela e a vermelha, são duas amostras diferentes, mas os dois são muito parecidos. É super linear, 1,13. Então, uma cidade maior tem um PIB maior, mas é mais do que se esperaria, mais do que se fosse só aumento linear. Então, essas duas coisas sugerem que cidades são lugares interessantes, são lugares onde acontecem quando você está economizando metabolismo, como se fosse, mas você está gerando mais desses resultados. Aí tem um monte de resultados esses diferentes. Aqui para postos de gasolina em países europeus, todos são sublineares. Posto de gasolina é como se fosse infraestrutura. Aqui, salários e super criativos são pessoas criativas, pessoas que têm ideias e fazem coisas novas, né? Então, eu sei que os dois, aqui 1,12 é o coeficiente, 1,15. Então, né, 1 seria linear, 1,12 é super linear. E um monte de outras coisas. Você vê aqui, desde serviços administrativos, criativos, inventores, roubos, escolas, doenças, sífilis, todos eles, aqui todos eles são super lineares. Ou seja, coisas boas, coisas ruins e coisas feias. Então, cidades, sistemas complexos, que são sistemas complexos quintessenciais, né? Redes de redes e vários agentes interagindo sem controle centralizado. E tem essa regularidade que um monte de coisas escala superlinearmente. Aí, como é que a gente pensa sobre isso? Bom, eu só quero tirar uma coisa disso aqui
não vou me preocupar com essas perguntas. É isso aqui. Isso aqui, se você visse a trajetória ao longo do tempo, então é assim, dinâmica, a dinâmica de uma cidade. Se a cidade for sublinear, então ela tem essas economias de escala para tudo, aí a cidade vai, à medida que vai passando o tempo, ela vai crescendo, 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 e eventualmente vai atingir um ponto ótimo, um steady state, se você quiser, mas um ponto onde é o carrying capacity da cidade. Ela atinge o ponto que é o que aquela cidade aguenta de recursos, né? Recursos, energia, materiais, ideias, são as coisas essenciais, e daí fica estabilizado. Se a cidade for linear, se tudo escala exatamente, se aumenta e a população e o resto aumenta proporcionalmente, teria essa trajetória aqui. Teria essa trajetória aqui, escalasse exponencialmente. Mas se for superlinear, e a gente acabou de mostrar que cidades são superlineares, então ele é mais rápido ainda. A coisa exponencial é mais do que exponencial. E o que vai acontecer? Eventualmente vai atingir um ponto em que não tem mais recursos, e aí a cidade passa para isso aqui, a cidade estagna. Então, eu já vou citar uma literatura muito grande que... Não muito grande, vou citar uma literatura, a Jane Jacobs em particular, que documentou muito bem isso, que isso acontece com um monte de cidades. A maioria das cidades, inclusive, tem esse período áureo aqui, né? O auge da cidade, a cidade tem zeitgeist, gestalt, tudo acontece, e de repente a cidade, o mundo continua, muda, mas depois a cidade, pode citar Detroit, você pode citar Rio de Janeiro, para mim, está correndo esse risco aí, vários outros. O livro dela é cheio de exemplos, a gente já volta para o livro dela. Aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a cidade está... E aqui que tá, esse aqui que é o ponto importante, porque eu estou falando tudo isso basicamente para mostrar isso aqui. Toda a cidade, então, está fadada a morrer, ou se não morrer, perder o seu dinamismo e perder o seu sex appeal e todo o zeitgeist. Não porque... Quer dizer, eventualmente, sim. Por essa teoria, vai chegar uma hora que sim, a gente vai ver. Mas ela está seguindo essa trajetória aqui, uma trajetória superlinear, em que ela vai entrar em estagnação, mas se em algum momento tiver uma inovação, a cidade se reinventa, uma nova indústria, um novo grupo de pessoas, um novo coisa cultural acontecendo, alguma coisa diferente acontece, aí você meio que compra tempo. A cidade continua crescendo, a população continua crescendo, e dá para... Você vê que a inclinação mudou, e aí, eventualmente, você vai ter o mesmo problema de novo, você vai precisar de inovação de novo, só que repara que cada vez você precisa de inovação mais rápido. Cada vez vai ter que ser mais rápido, você tem menos tempo para conseguir se reinventar, para reinventar a cidade, e eventualmente vai ter que estourar, né? Mas até lá, provavelmente, você consegue né? Em biologia teria isso, vamos ver isso com firmas, até você na sua vida pessoal tem isso, né? Você vai virar um grande alguma coisa, um artista, um escritor, um professor, um jogador de futebol, isso vai seguir essas trajetórias, vai ser o melhor daquilo que você faz, mas eventualmente vai ter medo, você vai ter que se reinventar, e senão você vai entrar em decadência. Aqui está uma evidência bem frouxa, claro, de Nova York, e você vê que Nova York tem esses períodos que começa a perder crescimento populacional relativo, mas aí ela se reinventa e aumenta de novo. Tenta ver o que estaria acontecendo nesses períodos. A minha história de Nova York não está tão boa, eu fico pensando no filme da Gangue de Nova York, mas aí tem um período, aí se reinventa de novo. Aí um período de estagnação se reinventa de novo. Reinventa de novo. Eu me lembro, eu peguei a época em que você não tinha coragem de ir para Nova York. Você ia para Nova York, mas não saía à noite. Nova York era conhecida por ser um lugar violento, e se ia ser mugged nas ruas. Tinha as ruas que, lá no Centrão hoje, que tinha de turista, você não ia, e ela conseguiu se reinventar. Inclusive, a pessoa que fez isso, em parte, foi o Rudy Giuliani, que ficou com fama de ser um dos caras mais odiosos que tem por causa daquele
nem os do Trump da aula passada, mas é esse tipo de coisa. Bom, aí eu queria mencionar quem fez esse trabalho com cidades, Jane Jacobs. Não sei se já ouviram falar de Jane Jacobs, está aí a Jane Jacobs. Ela trabalhou com cidades, tem uma história muito interessante sobre ela, não vou ter tempo de falar, mas ela morou em Manhattan, estudou cidades. Olha o que ela está falando aqui, ó. O que é de cidade? É esse mingling. Aí eu botei aqui uma tradução que eu gostei de... mingling é esfregar ombros. Tem essa expressão em inglês, to rub shoulders. Você fala assim que eu estou rubbing shoulders com os ricos e famosos, tá? Sabe, você está indo para festas e você está ao lado deles, assim, você, na festa fica encontrando os ombros. Então, esse intricate mingling of different uses, diferentes pessoas fazendo diferentes coisas na cidade, não são caos. Pelo contrário, eles representam uma forma de ordem complexa, né, acontecendo ali nas calçadas de Nova York. Então, ela tem essa série de livros. Esse é o livro muito famoso dela. Tem é um livro coach para um monte de gente. E olha que interessante o título. Vocês pensariam que o título seria Vida e Morte de Grandes Cidades Americanas. Acho que o Quincas Berro d'Água deve ser Vida e Morte, né? Ou é Morte e Vida, não sei. Mas morte e vida. Professor, para você, na verdade, o livro dele é tipo A Morte e a Morte. É Morte e Morte. Legal. E... Fiquei pensando se a Jane Jacobs conhecia isso. Então tanto no caso dele como nessa, que faz sentido, porque nessa ela não tem um modelo, assim, mas é toda uma teoria sobre cidades, e o negócio de cidades é isso, que elas morrem. Elas não morrem. Como eu falei, você joga bombas em cidades, bombas atômicas, e as cidades não morrem. Mas cidades entram em decadência. Veja, Detroit é o exemplo disso. Detroit tinha a maior indústria automobilística durante um tempo, design, coisas modernas. Diego Rivera ia lá pintar murais, e a música Motown mais... que dominava o mundo inteiro da música vinha de lá. O que aconteceu com essa cidade? Hoje é um lugar, está tentando se reinventar, mas diz que é um lugar morto e feio, e perdeu todo esse brilho. Então, lá ela tem muito disso, e nesse outro livro aqui, eu tenho esse aqui também, ela dá vários exemplos. Um exemplo de sucesso, por exemplo, é Taiwan, como é que Taiwan conseguiu reinventar, e é muito comum, você deve conhecer cidades assim, elas têm um passado brilhante, têm um passado, uma era de ouro no passado, né? Eu venho pensando assim, Rio de Janeiro, na década de 50, 60, e aí vira o que é hoje o Rio de Janeiro, ou talvez possa pensar em outras, mas é coisa natural de cidades, a dinâmica natural de sistemas complexos. A Jane Jacobs ficou famosa porque ela combateu esse projeto aqui. Tinha um construtor, um developer, Robert Moses, que mandava em Nova York. Ele queria construir uma autoestrada pelo meio de Manhattan, e ela se opôs a isso e ajudou a ganhar essa causa, não existe hoje. E o mais interessante dela é que no livro dela, o capítulo 22, o título é esse, The Kind of Problem a City Is. Não faz sentido essa frase. Como the kind of problem cities? O que ela está se referindo? Ela está se referindo a esse trabalho do Warren Weaver, que eu mencionei na aula passada e na anterior, que lá em 48 ele previu assim, a ciência já fez muito, ciência de simplicidade já fez muito newtoniana, e tem a parte de probabilidade, de complexidade desorganizada, mas o futuro que tipo de problema vai ser o problema do futuro? O problema do futuro é um problema de desordem organizada, que é a complexidade. Então, o que ela faz, ela falando justamente sobre isso, ela está explicando como que cidade é um sistema complexo. É um sistema que você não controla, você não prevê, mas você tem jeitos de fazer ele funcionar, ele vindo de baixo para cima, interagindo entre si, sob certas condições. Eu vou mostrar algumas delas mais para frente. As cidades podem florescer e gerar essas novas ideias, se reinventar e etc. Então, aqui ela está, isso aqui, porque
why public policies fail. Uma public policy que muitos países gostam de fazer, e a gente está sentado numa aqui agora, é o urbanismo, né? Vamos redesenhar uma cidade, reurbanizar ou construir uma cidade do zero. O que pode dar errado? Então, ela fala assim, ó, the theorists of conventional modern city planning, tipo Lúcio Costa e Niemeyer, consistentemente confundiram cidades como problema de simplicidade, que você pode sentar, listar tudo, sabe como é que faz, vai e faz. Simplicidade não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que você sabe, você controla e você prevê. Que nem botar o homem na Lua. Botar o homem na Lua é um problema de simplicidade na logística do Warren Weaver. Ou então de probabilidade. E tentaram fazer isso. Aí tentou-se coisas assim. Essas são famosas tentativas de cidades planejadas que existem. Tentou Cidade Radiante, Le Corbusier, Brasília, né, foi muito inspirado nisso, dá para ver. E mesmo Brasília, que são exemplos disso. Mas por que não dá para fazer isso? Porque geralmente não é que dá errado, vai falhar naturalmente, mas não vai acontecer o que você acha que vai acontecer. Então, ela adora Brasília, não digo que Brasília falhou, para mim Brasília foi um sucesso, mas não é o que foi planejado. Se você olhar o que foi planejado, era outra coisa. Ela, organicamente, depois, a despeito dos planos, a despeito de quem estava tentando controlar, virou o que Brasília é. Porque, então, cidades apresentam situações em que diversas dúzias de quantidades de variáveis estão simultaneamente mudando em formas só sutilmente conectadas, e que torna muito difícil controlar. Então, tem livro dela em português. Só dando um prenúncio, não quer dizer que você não possa fazer nada. Então, a gente tem que abrir mão e deixar a cidade fazer o que quiser, cheio de problemas, cheio de problemas. Não, tem jeitos, tem coisas que você pode fazer, mas que não requerem você ter um controle. Você vai deixar a cidade esfregar ombros e emergir, né? Então, coisas como ter prédios antigos são importantes, porque aí você permite que pessoas de mais baixa renda morem, e aí vai ter diversidade. Quadras curtas, porque daí você meio que obriga pessoas a se esbarrarem entre si em calçadas. Essa é uma das coisas chaves dela. Pessoas precisam se esbarrar, precisam se encontrar, pessoas diversas o tempo todo. Essas cidades que favorecem isso, lá emergem ideias, lá emerge zeitgeist e vibração, e etc. Bom, e aí finalmente firmas. Aí como é que isso se aplica a firmas? Bom, a primeira coisa a notar é que firmas morrem. Né, de todas do Fortune 500, em 2016, só 60 estavam lá antes. Então, um monte dessas firmas aqui já morreram, ou não fazem mais o que faziam originalmente. Aqui não é que morreram, aqui são as que não estão no Fortune 500. Aqui são as que estão. As que não estão, você não está vendo. Mas várias morrem. E repare que não são firmas pequenas, são firmas que foram mastodontes da sua área. Para eu chegar e falar para você assim que a Panam vai morrer, se eu falasse para isso para você em 75, ou que a Arthur Anderson vai morrer, você é equivalente a chegar para você falar para lá, Google vai morrer. Google não vai mais existir daqui a 5 anos. Você ia rir da minha cara? Claro que não. A Apple não vai mais existir. Mas é isso que aconteceu. Essas outras também são exemplos disso. São cherry-picked firminhas quaisquer. Então, aí eu pergunto, e essas grandes de hoje, será que vão morrer? Provavelmente vão morrer também. Eu vi um podcast que as mais longevas são universidades, cervejeiras, hotéis e restaurantes. São as organizações mais longevas. Bom, e aí, aqui está só um gráfico de 23 mil firmas. Não dá para ver nada, mas o que está mostrando é que todas elas seguem uma trajetória, crescem durante um tempo e, de repente, caem. Os motivos são vários, mas poucas firmas conseguem se reinventar, né? A ideia de se recriar. Que nem a Netflix começou com um negócio que tinha umas caixinhas, pegava o disco, recebia disco pelo correio, se reinventou
e daqui a pouco vai ter competição, as vendas vão começar a cair, será que ela vai se reinventar de novo? Então, tem papers também do Jeffrey West sobre firmas, e aqui só um que saiu recentemente, saiu semana passada, ó, setembro 23. Eu fico muito surpreso com isso. Eu estou dando essas aulas aqui, aí é muita coincidência que justo quando eu estou dando a aula, aparece um paper sobre esse tipo de coisa. Ou talvez eu só estou falando isso porque eu vi o paper. Então, tá. Aí, porque você está no Zeitgeist, professor. Eu acho que é viés de confirmação, na verdade. Tá, João está com a mão levantada? Não, só um comentário sobre essa coisa de se reinventar, é porque o Google tem um investimento enorme em coisas novas, né? Eu acho que com o tempo, sei lá, você para pensar como o YouTube se tornou importante, essas coisas assim, que eu não sei se o YouTube originalmente era do Google, mas eu acho que esse é o lance, né? Os caras botam muito dinheiro tentando ver qual é a próxima coisa. Mas o problema é que quando você fica grande, também você vai ficando rígido, né? Aí tem muitos interesses, tem a comunicação fica mais difícil, tem mais camadas de gerentes para as ideias chegarem, e aí talvez, mesmo com essa tentativa de se reinventar, muito pode se perder. Vamos ver. Aí, só para acabar isso aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a ideia então, de política industrial, que tem muito a ver com isso aqui tudo. A gente consegue controlar, a gente consegue prever, e tem esse grande debate que sempre aconteceu no Brasil, muito de pessoas dizendo, o Brasil precisa de política industrial porque na Coreia funcionou, e outras pessoas mais liberais dizendo, mas no Brasil é diferente, no Brasil sempre deu corrupção, sempre deu rent seeking, sempre deu desperdício, sempre deu ineficiências. Eu fiz só esse slide aqui. Assim, primeiro, o que você quer dizer com política industrial? Qualquer coisa pode ser política industrial, né? Então, você vai dizer que tem que ter política industrial. Não, o debate não pode ser esse. O debate tem que ser política industrial com essas características ou com essas outras. Não é que vai ter ou não. Um estado do tamanho do brasileiro, do jeito que a economia brasileira está, ou qualquer outro país, sempre vai ter alguma coisa que chama política industrial. Mas aí eu quero realçar a diferença em algumas, do jeito que eu vi, pelo menos, alguma do que seria. A tradicional envolve, assim, protecionismo. Vamos defender, vamos botar tarifas ou proibir a competição internacional. Essa é uma coisa que você pode fazer. Aí você vai... Bom, e na política industrial compatível com o sistema complexo, se você acredita no Hausmann e Hidalgo da aula passada, que o que você precisa é conhecimento tácito, coletivo, você tem que ter esses outros cérebros ali esfregando ombros, então você quer livre comércio, você quer integração internacional e você quer um monte de empresas multinacionais, você não quer taxar elas, não quer manter elas fora, você quer elas aqui, porque é elas que vão trazer esse conhecimento tácito. Educação, treinamento e pesquisa, claro, isso é sempre bom, mas no curto, médio prazo, isso não vai dar resultado. Muito melhor do que isso é a imigração, facilitar a imigração. O Brasil tem pouca imigração. Essa talvez seja um debate maior nos Estados Unidos e na Europa, mas você ter imigração, especialmente imigração de pessoas qualificadas, eles trazem os cérebros deles juntos, onde o conhecimento tácito possa acontecer. A tradicional é investir em setores estratégicos, né? Que tal JBL, Wesley Batista? Vamos dar um monte de dinheiro para ele? É tipo isso. Eu estou sendo engraçadinho. Tem muito essa ideia de proximidade geográfica. Tem uma literatura grande no Brasil sobre clusters. E essa literatura de clusters parece encaixar com a dos sistemas complexos. Se encaixa, de fato. Você faz um cluster, você põe um monte de firmas lá, uma ao lado da outra. É meio esquisito, porque elas são competidoras, mas põe elas uma ao lado da outra, e aí surge esse conhecimento, pessoas de uma firma saem e vão para a outra. Um jeito melhor de falar isso seria isso aqui. No paper do Hidalgo tinha essa diferença, eu não conhecia essa diferença entre spillovers, Marshall, Arrow, Romer, é onde você tem empresas iguais, uma ao lado da outra, isso que eu acabei de descrever, aí eles surgem ideias ali, porque tem esses spillovers, economias de aglomeração, que se pode chamar,
Mas tem a mesma coisa que é Jacobs spillover. Então, Jacobs spillover, da Jane Jacobs, é você ter firmas diferentes ao lado uma da outra, ou às vezes não precisa nem ser ao lado, precisa ter cognitivamente ligado de alguma forma ou outra, porque é ali que saem essas inovações, essas recombinações. Isso vai permitir recombinações de coisas diferentes. Por isso que na aula que vem a palavra-chave vai ser recombinações. Lá no contexto de música, mas aqui de ideias em geral. E aí tem toda essa ideia, uma coisa de sistemas complexos, essa ideia de exploitation versus exploration. Eu estou falando em inglês porque em português a tradução é exploração versus exploração. Exploitation é você já sabe fazer alguma coisa, então faça aquela coisa. Aquilo que você sabe fazer, você é bom naquilo, faça aquilo. Exploitations. Exploration é você buscar ideias novas. Então, a gente acabou de ver que mesmo que você seja bom em alguma coisa, você quer explore. Você não quer deixar de fazer o que você faz porque você é bom naquilo, mas é bom já investir um pouquinho em explore. Então tem que ter um trade-off, mas já tem que ter uma estratégia que faça isso, para buscar aquelas ideias novas. Então, na política industrial tradicional, como é que você decide quanto esforço botar em exploitation e exploration? É o tecnocrata que sabe, é o cara do BNDES que sabe, é o presidente, é o Congresso que sabe, é o acadêmico que sabe. Se você confia neles, não sei qual foi o resultado no Brasil, acho que não foi tão bom até hoje. Mas num sistema complexo, você vai também, sistemas complexos já fazem isso, um algoritmo, um dos melhores algoritmos para fazer isso é a evolução. Evolução é um algoritmo de busca de exploitation. O desenho da asa do passarinho vai ficar igual, ou ela vai mudar, ela já está buscando novos desenhos. Então, evolução faz bem esse trade-off, mas o desenho novo emerge, ele não é pré-determinado por ninguém. Então, só isso que eu vou falar sobre isso aqui. Eu sei que é um tema polêmico, e deixa eu abrir, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém tem uma opinião sobre alguma dessas coisas, antes de eu passar para o próximo trabalho. Então, Professor, tá eu tenho uma pergunta um pouco estranha. O pessoal da complexidade faz muito essas analogias com fenômenos biológicos, né? Especialmente evolução. Você sabe se tem alguma analogia com vegetais transgênicos? Porque o vegetal transgênico é uma coisa que é um processo evolucionário artificial, né? É mais do que uma seleção artificial, é uma evolução forçada. Você sabe se eles analisam isso de alguma forma, falam que o transgênico vai ser ruim porque não é fruto de um processo evolucionário, alguma coisa do tipo? É interessante, a perspectiva é interessante, porque né, você pensa, você tem razão, né? Desenhar, você está desenhando a genética. Agora me ocorreu, sabe quem é que critica muito isso? O Taleb, Nassim Taleb. Ele critica transgênicos? Ele diz que a gente está brincando com fogo, é uma coisa que você não sabe o que sabe, mas até hoje não aconteceu nada, não surgiu nenhuma doença horrível, a gente tem os nossos dados só vão para trás muito pouco. Então, o melhor seria não mexer com isso aí, porque tem um cisne negro ali que a gente não sabe, por definição, não sabe qual é e pode dar errado. Uhum. Tá bom, obrigado. Mas é uma pergunta interessante isso. É que a conclusão tradicional para a política pública que emerge daí, ela é mais análoga à seleção artificial, né? Que é o que se faz, por exemplo, com raça de boi. Você vai selecionando o boi mais produtivo, e enquanto eles se reproduzem naturalmente. Mas o transgênico é um passo além. Então, pensar numa analogia de política pública disso pode ser interessante para ver por que ela seria apoiada ou não pela complexidade. Mas, enfim, obrigado. É uma questão interessante que o trade-off é severo, porque os benefícios podem ser muito grandes, né? Então, Exatamente. não é tão fácil. E mais, Não os malefícios podem ser de pessoas externas. Então, pode ser uma coisa assim, o seu país vai se dar bem, mas você vai ferrar os outros. Mas, se para a decisão do país, não importa, você vai ferrar os outros. Então, assim, enfim, não vou enrolar mais.
Eu só fiquei pensando nesse caso aí. Seria algo do tipo, a cidade X cresceu porque tem metrô, então, para crescer eu tenho que botar um metrô na minha cidade. É tipo isso que você está falando? Não, tipo, Brasília é uma cidade transgênica. Brasília é uma coisa que não é fruto de evolução nenhuma. Assim, não é nenhuma uma coisa que foi direcionada, é uma coisa 100% artificial. E aí você pode, como o professor estava falando, ele acha que Brasília deu certo, mesmo que não tenha sido aquilo que você queria que desse certo. Mas não foi simplesmente um processo que estava acontecendo e aí ele foi direcionado para tal coisa, como uma seleção artificial. Mas é que, assim, no caso do boi, tipo, tá, você tá ali em laboratório alterando o bicho, é isso que você está dizendo, e aí Não. O boi é um caso de seleção em que tem um processo acontecendo e você só direciona. O você só transgênico só se aplica a tipo, vegetal. Tipo, acho que não tem animal entendi, transgênico. são duas coisas. São Não, duas sei coisas que eu lá, estou propondo. O que eu estou propondo é que a tipo abordagem do raça de professor cachorro, do tipo Why raça de Public cachorro. Policy Fails é equivalente à seleção artificial do boi. E uma coisa tipo Brasília é transgênico. Entendi. Ok, então vamos lá, o trabalho. Esse é um trabalho que eu originalmente escrevi, tem um livro do IPEA sobre sistemas complexos, aí eu participei daquilo ali, tem inclusive o Luiz Bittencourt e vários outros. Aí eles fez tanto sucesso o livro que eles falaram, vamos fazer o segundo livro. Aí eu escrevi esse capítulo, mas o livro nunca saiu, porque muita gente não entregou os papers. Aí, afinal, acabou sendo publicado e, assim, muito pouco pretensioso, não é um paper comum, né? Mas é quase que fosse um essay, né? Não tem estratégia de identificação nem nada assim. Mas ele tem sido muito citado, especialmente na Índia e na Ásia, não sei porque bateu as pessoas lá, vai ver que lá eles têm esse tipo de problema. Então, vamos lá. Eu vou começar meio polêmico, assim, só para botar uma coisa polêmica. O que são políticas públicas? Para definir, essencialmente, qualquer coisa que o governo faz. Não precisa se preocupar muito com definições. Então, é o que o governo faz. Aí eu vou falar assim, mas, peraí, o que isso quer dizer que políticas públicas falam? Que tipo de políticas? Em que situação? Seja mais específico. Então, tá bom, meio para ser engraçadinho, eu vou falar. Então, eu vou falar aqui em que situações elas falham. Elas falham com governos grandes e intervencionistas e também com governos pequenos e liberais. Falham em democracias, em autocracias, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas. Falham sobre o capitalismo, sobre o socialismo e todos os outros sistemas intermediários. Falam sobre o PT, sobre o PSDB, sobre os republicanos, os democratas, todos os outros partidos políticos. Falham no nível federal, estadual, municipal, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, primeiro mundo, segundo mundo, em assuntos rotineiros, tipo tapar buracos de ruas, em grandes reformas radicais, reforma da Previdência, quando são substantivos, a substância da lei, ou procedimentais, no passado, no presente e no futuro. Então, tá bom. Então, aí cobri tudo. Meio só para ser controverso. Aí, eu sempre notei que quando eu apresentava isso, muita gente falava assim, ou tinham duas reações. Uma reação é dizer o seguinte, mas você está falando é óbvio, todo mundo sabe que é isso. Por que você vai escrever um trabalho sobre políticas públicas falhas? Todo mundo sabe que as coisas não dão certo. Mas aí eu digo assim, bom, mas se você abre o jornal, está todo mundo indignado, o tempo todo está todo mundo indignado que as políticas públicas estão falhando e que não deu certo, que a vacinação não está sendo a tempo, tem buraco na rua, que a Previdência está quebrando. Todo mundo está tão indignado que parece que eles, não é tão óbvio, eles esperavam que iria dar certo. Né, esperavam que existe a expectativa de que as coisas vão ser bem feitas. Né? Tem um ditado assim que diz que a esperança... Que nem o George Bush, estou esquecendo assim. A esperança é a vitória... Não. Alguma coisa da vitória da experiência sobre a vitória da esperança sobre a experiência.
né? Porque deu errado tanto no passado, mas a gente continua achando que no futuro vai dar certo. Então, está aqui a estrutura, mas eu vou em frente. Primeira coisa que eu planejava fazer é pegar, deixa eu pegar dados. Nosso primeiro impulso, né? Vamos pegar dados de todas as políticas públicas feitas num período de tempo, num lugar, por exemplo, no Brasil, e aí eu vou classificar elas como fracasso e sucesso, mas é muito difícil, não tem os dados e é difícil dizer o que é um fracasso, né? Então, eu peguei 2 definições de fracasso aqui. Então, essa é uma definição, aqui é um fracasso se, pelo menos em alguns aspectos, não atingiu os objetivos que foram propostos, muita gente é contra e não tem apoio nenhum. Então, podia ser uma definição. Aqui é um blunder, é mais do que um fracasso, é um fracasso bem grande. É uma iniciativa do governo para atingir alguns objetivos especificados, que não só falha totalmente em atingir os objetivos, mas gasta muito dinheiro público, causa sofrimento humano, é eventualmente abandonado ou revertido, e era perfeitamente previsível que isso ia acontecer. Então, tem vários exemplos disso. Bom, mas então, em vez de fazer isso, já que eu não consigo definir ou categorizar ou achar dados, só para martelar o ponto, eu pego 3 políticas que tiveram muito apoio entre economistas, inclusive eu, especialmente a segunda ali, eu era um fã incondicional daquilo ali, um negócio de direito de propriedade, criar um mercado de direito de propriedade, mas que depois deram errado. E aqui, quando eu digo dar errado, não é assim que morreu um monte de gente e afundou tudo. Quer dizer que, relativo às expectativas de que aquilo seria uma solução que ia dominar para aquele tipo de problema, não vingou. Isso, para mim, é um fracasso já. Então, eu vou passar relativamente rápido nisso aqui, que eu acho que vocês conhecem a maioria desses. O primeiro é microcrédito. Então, teve uma onda de microcrédito, ONGs e muito dinheiro sendo colocado para ali. A ideia vocês conhecem, se chega num lugar pobre, pega um grupo de pessoas, geralmente mulheres, dá esses pequenos empréstimos para uma ou outra daquelas pessoas, aí elas podem abrir um negócio, ou resolver um problema, ou fazer alguma coisa, e há uma pressão do grupo para pagar de volta, normas sociais lá, para coletivo, e funcionou bem, aparentemente, no começo. As Nações Unidas adorou isso, o Banco Mundial adorou isso, o Aid Industry total adorou isso. Muito dinheiro acabou sendo direcionado a isso. A história é mais ou menos essa, né? Então, ela recebeu dinheiro, comprou uma porca, a porca teve filhos, daí ela vendeu alguns, pegou mais dinheiro, melhorou a vida, botou as crianças na escola e etc. Um ciclo, e aí pagou dinheiro de volta, e as vizinhas fizeram a mesma coisa. Então, a ideia é muito boa, né? A ideia é atingir pobreza muito forte, um jeito que não precisa não tem muita burocracia e etc. Está aqui, tá vendo? Todo mundo alegre e é bonito. Outro exemplo aqui, ele começou um negócio, todo mundo é um entrepreneur, só precisa de um pouquinho de crédito, uma vez que você precisa de um empurrãozinho, um financiamentozinho, e aí você consegue levar aquilo para frente. Esse é o indivíduo que sugeriu, ele ganhou um prêmio Nobel por isso, então teve muito apoio. Muitos bancos entraram nisso. E aí, como qualquer ideia que encontra sucesso, tem um backlash, sempre tem um backlash. Backlash daí tem umas críticas. Aí eu botei aqui 2 livros, que uma busca rápida da internet, achei 2 livros criticando, né, crítica a microcrédito, mas eu não li, então, e eu não sei qual a credibilidade, eu não conheço esses autores nem nada, então eu não ponho a mão no fogo por esse livro, nem por esse, eu estou mostrando só mais para mostrar que eventualmente surgiu algumas críticas, mas esse aqui eu ponho a mão no fogo por ele, que é o Banerjee, né, prêmio Nobel, Randomized Control Trials, é o sistema de ouro, o gold standard para achar causalidade, e eles pegaram aqui quantos? 6 fizeram 6 randomized trials, estão fazendo uma revisão de 6 trials, e o resultado final deles, summarizing and interpreting results across studies, nós notamos um padrão de modesto positivo, efeitos positivos modestos, mas não transformativos. Então, não foi um fracasso, deu certo,
melhorou um pouquinho a vida do pessoal, mas não é isso que foi prometido. Não é isso que as expectativas eram, que isso vai ajudar a acabar com a pobreza, isso vai melhorar a vida de milhões de pessoas. Então, teve esse problema. O segundo exemplo é o mercado de pesca. Aqui eu botei isso para mostrar que cardumes estão entrando em colapso aqui. Diga, Fábio. Então, professor, eu estava vendo um negócio sobre microcrédito na Nigéria, só comentando sobre... Eu acho que é um problema bem complexo, a gente vê tudo de fora, né? Eles fizeram um projeto junto com o Banco Mundial e uma das preocupações grandes era a corrupção, né? Só vai ganhar microcrédito quem, sei lá, votou no partido, é amigo do governo, conhece alguém. Então, para resolver isso, então, quem vai escolher, quem vai receber é alguém do Banco Mundial lá em Washington, longe, não conhece ninguém, pronto. E aí eu estava vendo que o grande problema que surgiu, que eles estavam tentando resolver, é o seguinte: faziam a propaganda do microcrédito e a galera da Nigéria estava achando que era golpe. Isso aí é alguém querendo fraudar, como assim, oferecendo crédito quase de graça e tal. É bem interessante os problemas que surgem quando você tenta implementar a política mesmo, né? É porque eles estão acostumados a receber e-mails de príncipes nigerianos oferecendo milhões de dólares. Deve ser isso. Mas tem razão. E aí o tipo de coisa, quando se fala assim, tá vendo? É um sistema complexo. Aconteceram coisas que você não poderia prever na hora de fazer o modelo. Aí a pessoa diz, mas se eu soubesse que tinha tanta corrupção, sim, mas o ponto é esse, é que você não pode saber, você não pode imaginar tudo o que pode acontecer, essa é a dificuldade de fazer essas coisas. Sim, nesse caso não é nem só corrupção, né? Você tem o povo achando que o governo não consegue controlar bem as mídias, então você tem muito golpe acontecendo nas mídias digitais e rádio e tal. Então fica difícil você acreditar numa promessa do tipo, eu vou te emprestar dinheiro com quase sem juros, ou com juros negativos. Então tá. Então, aqui está o segundo, mercado de direito de pesca entrando em colapso, e o problema todo, diagnosticado por economistas, e corretamente, o problema é que não tem direito de propriedade seguro sobre o peixe não pescado. Porque se eu não pescar hoje, se eu pesquei é pequeno, vou devolver? Não vou devolver porque não vou conseguir pegar amanhã. Se eu tivesse um direito de propriedade. Então, a ideia é criar um mercado de direito de propriedade, criar um mercado que tenha direito de propriedade, através desses transferable quotas. Você chega no lugar, você calcula quanto que dá para pescar biologicamente por ano, distribui os vales de alguma forma, ou leiloa, ou distribui grandfathering, alguma coisa assim, e aí só pode pescar, se você pescar, você perde o vale, você tem que entregar, ou você tem a opção de vender. E ao fazer isso, o mercado aloca, faz com que o peixe seja pescado pela pessoa que tem o menor custo e limita a quantidade total. Então, a ideia é genial, é muito bonito. Tem um paper no Journal of Economic Literature, 1992, da Cropper e Oates, que fez uma resenha da economia do meio ambiente e diz que essa é a melhor ideia que já se teve em economia do meio ambiente. Então, muita gente estava por trás e foi muito usado. Esse que é um número de as pescas, os tipos de pesca em lugares diferentes. Nova Zelândia foi um dos primeiros a fazer, mas muitos lugares tentaram fazer isso. Então, houve adoção. E aí, de novo, não tem fracasso, não é que assim foi horrível, morreu gente, peixes estouraram, alguma coisa assim, mas o que foi conseguido foi muito pouco e deu muito problema. Em geral, os problemas, parecido com o caso da Nigéria, problemas redistributivos, de um grupo só acaba concentrando tudo em uma pessoa só, ou então na hora de distribuir tem meio que máfias para conseguir capturar todos, e é muito difícil politicamente você, na hora de distribuir, você está essencialmente distribuindo dinheiro ao distribuir aquilo ali. O certo seria leiloar, mas quase que nunca você consegue leiloar politicamente. Então, esse é outro exemplo. E o último exemplo é megaprojetos, porque tem esse livro do Flyberg, que ele pega todos os megaprojetos jamais feitos no mundo. O que é um megaprojeto? Um projeto muito grande, larga escala, custa mais de 1 bilhão, leva vários anos e envolve muitos atores políticos e privados. Então, só para ter um exemplo, aqui estão os 10 maiores megaprojetos do mundo.
Estação Espacial Internacional, 150 bilhões. Aeroporto Dubai, 82 bilhões. Transposição do Rio Amarelo na China. Né? Vamos transpor um rio. O que pode dar errado? Né? High Speed Rail Califórnia, uma Disneylandia em Dubai, tipo Dubai Landing, etc. Vários aeroportos e uma ponte gigante entre Macau e Hong Kong, de 50 quilômetros. Aí eu fiquei surpreso que 88% do PIB mundial está sobre megaprojetos. Então, isso aqui não é pequeno, é muito, muito do PIB mundial sendo alocado a esse tipo de coisa. Isso quer dizer que muita gente acha uma boa ideia e muita gente feliz. Então, esses sublimes que ele chama, quem é que é a favor? Quem gosta de tecnologia, os políticos gostam, os bancos gostam, e quem gosta de desenho, porque essas coisas realmente têm design, né? Então, pelo menos quando são bilionários fazendo com seu próprio dinheiro, é uma coisa que geralmente envolve... Um exemplo disso é Copa do Mundo e Olimpíadas, né? E aí, aqui está o resultado dele. No livro dele, ele pegou todos os megaprojetos em 70 anos e ele define como um sucesso se o megaprojeto foi entregue no prazo certo, dentro do orçamento, e ele entregou o que ele disse que ia entregar. E aí, fazendo isso, diz que 1 em 10 entregou os benefícios em cada uma dessas áreas. Orçamento, tempo e benefícios. Quer dizer, ao todos é 1 em 1000, né? Um número assim, ó. O mesmo se você pusesse o dobro, seria 8 em 1000. Sendo generoso, de todos os projetos, né, a proporção é 8 em 1000. Então, grandes projetos falham, né? E geralmente são políticas públicas. Então. Tá, aqui outros exemplos que eu coloquei aqui. Reforma agrária. Eu tenho um ex-professor meu que escreveu um trabalho falando assim que reforma agrária nunca dá certo. Tem 2 ou 3 que as pessoas acham que deu certo, mas eram condições meio especiais no Japão, por exemplo, no Taiwan, por exemplo. Urbanismo, Jane Jacobs argumenta isso, James Scott é outro que argumenta isso. Desenho de mecanismo, talvez esteja sendo injusto aqui, mas ajuda humanitária, se você vê, tem uma grande literatura sobre como fazer ajuda humanitária e quase sempre não dá certo. Então, grandes fracassos ali. Aí, por quê? Aí vem a questão, por que isso acontece? Bom, óbvio, claro, pergunta para qualquer um. Todo mundo sabe, porque tem corrupção, porque tem competência, porque tem um excesso de otimismo, se esperava que ia ser fácil. Tem um monte de incentivos políticos de fazer projetos que talvez se não devia ter feito, tipo uma Copa do Mundo. Nacionalismo é outro, e várias outras. Tem alguém batendo na parede aqui? Bom, por que elas falham, então? Bom, isso aqui é a mesma coisa que eu falei antes. Além de tudo, porque são difíceis de fazer. Desculpa, é que alguém está batendo aqui na parede. Bom, aí se diz assim, bom, se esse é o problema, olha, não é tão difícil resolver. A gente pode fazer... Espera aí, deixa eu... Senão está me atrapalhando. Deixa eu pedir para eles pararem. Desculpa, alguém pregando quadro na parede. Lá no UNB, uma coisa que sempre acontece, a aula de economia brasileira é sempre das 2 às 4, e sempre cortam a grama embaixo da janela nesse horário. Mesmo quando precisa cortar, eles estão lá, alguma maldição. Então, como é que resolve? A solução é fácil, olha, do better, mais esforço, pega mais informação, governança resolve tudo, peritos, contrata peritos melhores, chama gente que sabe mais, ponha mais transparência, mais vontade política, mais espírito público, mais freios e contrapesos. Essa é a solução para tudo. Ou, pelo menos, é o que
cursos de administração pública, administração de projetos, economia, o que eles prometem para você, né? Nós vamos ensinar você de como resolver essas coisas, e as soluções são via esse tipo de esforço. E todas essas coisas são verdade. Né? Claro, você ter mais transparência, mais informação, melhor governança, isso geralmente é bom, mas isso não vai resolver tudo, especialmente se for um sistema complexo. Então, é isso que eu argumento do paper, é porque muitas políticas públicas, inclusive eu estou convencido que a maioria, estão lidando com sistemas complexos, estão lidando com situações complexas, situações que têm muitos agentes heterogêneos, interligados de uma forma muito específica, que você não sabe qual é, interagindo entre si, está emergindo esses resultados, que são esse tipo de resultados que a gente viu. O fracasso, de certa forma, é parte daquilo ali. Então, embora você queira mais esforço, mais informação, mais peritos, essa não é a solução. Tem que pensar outras soluções. Eu não vou definir o que é um sistema complexo, não vou dar os exemplos, eu tenho isso no slide, posso pular aqui. Então, o negócio primeiro é ver assim, como é que é o modelo tradicional para lidar com decisão. Que modelo é esse? É teoria da decisão, decision theory. Ou então, um passo adiante é game theory também. Game theory é decision theory, só que você permite comportamento estratégico. Então, você reconhece o problema, você olha os fatos estilizados, olha o mundo, vê qual é o problema. Aí você coleta informação, você consulta os peritos, ou a teoria, ou os livros, sei lá. Aí você vê quais são as alternativas. Tem a alternativa A, B, C, D e E. Aí você calcula o payoff de cada uma delas, quais são os custos da alternativa A e os benefícios esperados, desconta para o valor presente, você pode botar probabilidades, bayesianos, faz tudo o que quer. Aí você vê o payoff de cada uma dessas, o custo-benefício esperado de cada uma dessas. Aí você escolhe um que tem o melhor custo-benefício esperado. E aí você faz aquilo ali e fica repetindo isso várias vezes. Essa é a forma canônica de lidar com esse tipo de problema. E é muito bom isso para a maioria não sei se para a maioria, para muitos problemas que não são complexos, esse é talvez o melhor jeito de lidar com isso. E pode ser bem difícil de fazer isso, bem sofisticado. Aí, teoria dos jogos, você teria que ver a reação estratégica dos outros. Mas o problema é que quando é um sistema complexo, surge um monte de outros problemas. Aí eu botei isso na forma de 5, que eu chamo de patologias, mais ou menos, que elas criam dificuldades de para usar esse modelo tradicional, usar a teoria da decisão, usar análise de custo-benefício, todas as abordagens tradicionais, que é essencialmente o que a gente aprende em economia, né? Então, eu vou tentar não ficar muito tempo em cada uma dessas. Primeiro é reducionismo, né? Políticas públicas são não lineares, então tem diferente proporcionalidade de efeito e causa é diferente, tem transições de fase imprevistas, tipping points, torna muito mais difícil você prever o que vai acontecer. Se você chegar nesse sistema e fizer alguma coisa, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui, antes da aula hoje, eu tenho um sistema de palestras sobre evolução e tem um cara chamado Simon Levin, que eu realmente recomendo, é tudo sobre como é que você consegue coordenação e cooperação em sistemas animais, e depois ele quer aplicar isso para sistemas humanos. Mas aí ele mostrou essa foto aqui, eu estou botando isso aqui por causa do agente representativo e do reducionismo. Em economia, a gente tem aquele problema que eu falei, que a gente faz individualismo metodológico, a gente calcula o que cada agente faz, então isso é ótimo. E aí, para ver problemas macro, o que a sociedade, o que a economia faz, você simplesmente multiplica aquilo por N. É mais ou menos isso que o desenho está mostrando. Isso é uma daqueles nuvens de passarinhos que fica voando, fica mudando de forma, mas o fotógrafo tirou naquele microsegundo em que o todo é igual ao indivíduo.
É um passarinho, né? Você está vendo que parece um pássaro voando. Então, isso é macroeconomia. Macroeconomia é isso. Economia é isso. A gente modela muito bem um passarinho individual, a gente sabe como é que ele funciona, como é que ele parece, como é que funcionam as asas, e aí a gente diz assim, então a economia como um todo é só um monte desses passarinhos iguais a ele. Ele é um passarinho representativo, e a economia é ele vezes N. Então, vai ficar assim. Nesse microsegundo, isso está correto. Mas quase que o resto do tempo, a nuvem não parece mais nada disso aí. Então, achei genial essa foto. É uma coincidência, de novo, justo hoje. Políticas públicas não ficam em equilíbrio e são difíceis de prever. Então, é muito difícil fazer previsões né, o futuro não será como presente. A gente vai ter uma aula sobre ergodicidade mais para frente. E eu vou falar um pouco depois sobre novos métodos, sobre Big Data e Machine Learning. Às vezes, será que isso não vai resolver? Porque né, isso tem tanto poder computacional e é tão impressionante as coisas que a inteligência artificial faz. Será que daqui a 10 anos a gente não consegue prever tudo? E eu vou comentar, não no sistema complexo. No sistema complexo tem esse problema de sensibilidade a condições iniciais, o problema de multiplicidade de possibilidades. Você nunca consegue ganhar daquilo ali. Então, só para... tem um monte de coisa. Um livro muito bom do Duncan Watts, que ele diz assim, a gente não só não consegue prever, como a gente não consegue saber o passado. Porque o passado, você não... Tem um monte de coisa, informação que você não sabe, você está pegando só um viés de seleção das coisas que aconteceram, tem muitas coisas que não aconteceram, que quase aconteceram e não aconteceram, então a sua interpretação do passado provavelmente está errada. Aqui estão algumas previsões erradas. Em janeiro de 2008, isso aqui é golpe baixo, né? Claro que eu posso cherry pick um monte de previsões erradas e sair dizendo, mas mesmo assim eu vou fazer. Então, ele falou assim, não estamos prevendo uma recessão em janeiro de 2008. Depois veio a pior recessão dos últimos 80 anos. A Grande Depressão foi a mesma coisa. O Irving Fisher, que era o grande economista da época, e o Keynes também não previram. Isso nunca vai acontecer. A queda do Muro de Berlim, também ninguém previu. Paul Samuelson não previu. Ele achava que o sistema soviético estava funcionando bem. Já viu como é que é Galvão Bueno e o Casagrande? Eles estão fazendo análise de um jogo, já passou assim, metade do segundo tempo, eles fazem uma análise do jogo, assim, tá isso, o time não está gostando, não sei, está atrasado, não sei o quê, e de repente o outro time marca um gol, muda completamente o jogo, e eles rapidamente dizem, não, eu sabia que ia acontecer isso, eu estava justamente prevendo, isso está de acordo com o que eu estava falando antes, quer dizer, não, claramente um jogo não dá para prever. Esse é um cara que é famoso por saber prever, ele é o Nate Silver, ele tem o 538, né, ele usa estatística e métodos quantitativos para prever eleições nos Estados Unidos, e em algumas eleições ele acertou incrivelmente forte, ganha muito dinheiro fazendo isso, tem uma reputação muito grande de ser um cara que muito rigoroso, com estatística e tudo mais, mas ele se deu muito mal com o Brasil na Copa, ele achou que o Brasil na última Copa ia ganhar, ia jogar muito bem e errou terrivelmente aquilo ali. Tá. E tem um monte de outras coisas. Esse aqui é o último. O Taleb, no Cisne Negro, ele tem um negócio que ele fala assim, que ele foi contratado por um cassino, e o cassino lá em Las Vegas, e o cassino queria saber, você entende dessas coisas de incerteza? A gente quer saber que risco que a gente está correndo. E o que estão se referindo é de chegar alguém, assim, em um dia chegam 7 pessoas e ganham prêmios máximos, por acaso. Qual que é o risco? Como é que a gente faz para lidar com esse Black Swan que pode aparecer? Aí ele foi, poxa, mas podia contratar um estatístico para fazer isso, não precisava me chamar. E aí ele foi estudar um pouquinho, ele viu os livros de contabilidade da firma, e o cassino parece que estava perdendo muito dinheiro. Mas por que ele estava perdendo dinheiro? Simplesmente por coisas que são totalmente imprevisíveis.
o leão branco atacou, esse era o maior show que o cassino tinha, e um dos leões brancos atacou um dos austríacos, então perderam muito dinheiro com aquilo ali. O cara que construiu o prédio, que achou que não foi bem tratado, não foi pago direito, botou dinamite, ameaçou de explodir. A filha do dono foi sequestrada, ganhando você querendo ganhar dinheiro, e um dos funcionários, na hora de mandar um imposto de renda para o leão, deixou uma das páginas embaixo de uma gaveta, alguma coisa assim, coisas completamente imprevisíveis. O cassino, o jogo, não é um sistema complexo, o jogo é completamente previsível, com probabilidade. Não previsível, mas você entende o risco. E as coisas, o resto, fora do modelo, que é a parte difícil de prever. E sistemas complexos tendem a ser assim. Tá. Políticas públicas evoluem e coevoluem, as coisas estão sempre mudando. Sempre tem esses acidentes, surpresas, serendipidade, path dependence, sensitividade a condições iniciais. Então, é muito difícil querer usar o método tradicional, onde requer que você controle, tenha algum controle, alguma previsão. 4, toda essa parte de vieses cognitivos, você, no coisa original, está prevendo que as pessoas vão agir de maneira racional e otimizadora. Esse é o modelo de decision theory, ele depende disso, né? Mas muitas vezes as pessoas não fazem isso. Então, tem toda essa parte comportamental, tem todos esses 150 e tantos vieses já. Então, fica, se eles vão acontecer na implementação daquela política pública, tanto por parte de quem está implementando, como da reação das pessoas, o exemplo da Nigéria, talvez seja um exemplo que tenha a ver com isso, então não vai dar certo. E, finalmente, a parte da crítica de Lucas, que políticas públicas você tipicamente está olhando, você vai ter que saber, olha o passado para ver como que você vai arrumar, você quer tentar arrumar alguma coisa que está acontecendo. E aí, mas quando você faz uma nova política, você muda a reação das pessoas, as pessoas reagem à política. Não é assim, com moléculas não é assim. Se você olha moléculas, a não ser se for teoria quântica, onde só de observar você já tem a velocidade e o posicionamento, então tem esse efeito de crítica de Lucas, mas em geral não. Você olha a molécula, você pode estudar ela, e a molécula não sabe que você está estudando, que vai fazer alguma coisa, então ela continua o comportamento dela depois da sua intervenção. Mas com pessoas não é assim, então tem esse problema. Ou Lady Goodhart, por exemplo. Eu não sei se a gente vai ler um texto sobre reforma agrária, não sei se eu botei talvez sim. Ele tem... Reforma agrária no Brasil foi essa Lady Goodhart, que no momento que você cria uma política pública, ela tem que ter uma métrica para você saber se está funcionando, aquela métrica não vale mais nada em reforma agrária, porque está todo mundo jogando a favor da métrica. Então, em reforma agrária foi quantas famílias foram assentadas. Então, todo mundo só está, o MST só quer ver exigindo que 80 mil famílias sejam assentadas, o governo dizendo que assentou 80 mil, e a reforma agrária, se ela está funcionando ou não deixou de ter alguma coisa a ver com o número de famílias que estavam assentadas. Mas aí os jornais só olhavam o número de famílias. Então, toda a política de reforma agrária foi feita em cima de uma métrica que não refletia o que estava acontecendo na política pública. Tá. Aí, suponha que você concordou até agora. Tá bom, políticas públicas podem falhar muito, costumam falhar, mas o que a gente pode fazer, então? Vamos jogar os braços para cima e dizer que a vida é dura e aturar? Ou vamos fazer alguma coisa? Será que dá para fazer? Então, a primeira coisa que eu pensei em fazer, fui na Wikipedia, a lista de todas as políticas públicas, e eu falei assim, eu vou separar quais são complexas e quais não são. Se eu fizer isso, daí eu mostro assim, nesses aqui você pode fazer as abordagens tradicionais, nessas outras é melhor procurar algo mais adequado. Mas aí quando eu fiz, eu não consegui achar nenhuma que eu não achasse que tivesse alguma característica de política pública, né? Política urbana, política de água, política de transporte, política econômica, educacional, saúde. Então, no final das contas, fazer isso não adiantou. Para mim, toda política... Quer dizer, aqui eu só estou olhando genericamente. Talvez dentro de cada uma dessas tem algumas que são mais lineares, mais previsíveis.
mas em geral não. Então, uma coisa que eu vou fazer, então, sugerir, vamos ver primeiro, será que não tem algumas abordagens? Eu não vou ter assim, uma solução. Se bem que eu tenho um slide novo, que eu andei pensando sobre isso, que eu acho que eu tenho um caminho que não está no texto, que eu acho que pode ser um caminho a seguir, um pouquinho mais sério do que está no texto. No texto eu joguei um monte de políticas novas, assim, que parecem interessantes, mas elas estão muito jogadas ali. Então, mas eu já tenho uma visão um pouquinho melhor do que realmente pode ser mais concreto. Mas, primeiro, então, de o que a gente pode fazer? Vamos olhar essas abordagens que eu falei, essas novas tecnologias, elas, né, a computação está indo, está muito mais poderosa, talvez a gente possa ir por aí. Mas eu quero dizer, antes disso, talvez a gente vai conseguir melhorar um pouco, mas, para mim, a minha opinião é que a gente... No final das contas, a gente vai ter que aceitar, reduzir as expectativas do que pode ser feito. Simplesmente, a vida é assim que você não consegue resolver todos os problemas que gostaria via política pública. E a gente vai ter que achar jeitos que não sofram tanto desse problema, mesmo ao custo de não conseguir resolver vários problemas que talvez devessem ser resolvidos. E essa não é uma posição agradável. Acho que muita gente não gosta. Esse cara não é ambicioso que chega, ele não... esse cara é malvado, porque daí as pessoas que vão sofrer com o mundo do jeito... A gente vai deixar do jeito que é, as pessoas vão sofrer, mas eu sempre digo que tem essa coisa de reduzir as expectativas. Bom, primeiro eu listo aqui em quatro, talvez o último é só uma provocação, mas apenas 3. Tem algumas políticas públicas que talvez você nunca devesse tentar, porque simplesmente são, que a gente mencionou, transgênicos agora, tem muita gente que poria transgênicos aqui, seria isso, transplantar a democracia. Vamos lá para o Iraque e levar a democracia para eles. O que pode dar errado, afinal? O que pode dar errado? Vai dar certo, vai ser ótimo. Geoengenharia, esse negócio de jogar partículas de alumínio nos polos, no lugar onde saem, e espalha e tampa o sol e esse tipo de coisa. O que pode dar errado, né? Clonagem também. E planejamento urbano, eu botei só para... Porque sempre tem alguém que adora planejamento urbano, então, para provocar um pouco. Tem outros... Bom, tem então alguns que eu acho que você não devia tentar. Seria muito perigoso, tem muita incerteza. Tem outras áreas que é um problema incrivelmente complexo, mas você tem que intervir, porque ali não intervir seria pior. Não vai dar certo, você vai intervir, não vai dar certo, mas você tem que tentar intervir de um jeito, talvez, a mitigar as coisas realmente desastrosas. Um exemplo é esse aqui, saúde, né? Sistema de saúde. Olha só o que tem aqui, tem a parte do governo, dos médicos, das enfermeiras, dos planos de saúde. Eu não estou apontando de verdade, mas tem essas coisas todas. Tem cultura, tem os pacientes, tem indústria farmacêutica, tem os advogados que processam médicos, tem fazer exercício, tem alimentação, tem financiamento, tem os donos de hospitais, tudo interligado com todo mundo. E aí, se eu falo para você, se a ministra da Saúde... vai e conserta esse problema que tem aqui. Aqui tem um monte de problemas, mas eu quero uma política para consertar esse problema aqui. Aí você vai e mexe aqui, mas você não tem como levar em consideração tudo que vai acontecer, todos os efeitos. Em economia a gente fala assim de equilíbrio geral e tudo torna imprevisível. Em nenhum país isso funciona bem. Na Inglaterra, onde tem o National Health Service, cheio de problemas. Nos Estados Unidos não funciona bem, custos muito altos. No Brasil tem o SUS, que tem muita coisa boa, mas também não funciona bem. Em nenhum lugar do mundo isso é muito complexo. Bom, aí chega nessas várias tecnologias. Então, eu não estou querendo sugerir que basta jogar inteligência artificial nos sistemas complexos vai resolver. Não, eu não acho que vai resolver, mas elas têm alguma coisa da abordagem delas que é epistemologicamente humilde, ou epistemologicamente você não está tentando controlar completamente, está querendo meio que deixar que o sistema funcione. Então, alguns exemplos. Tá. Primeiro, esse é o slide novo que eu coloquei hoje. São 3 abordagens
que eu tenho visto muito é da Ellen Ostrom, como é que lida com os commons. Essa palestra que eu vi hoje do cara que é coordenação para resolver em normas, como é que pode surgir normas e coordenação e cooperação no mundo para resolver aquecimento climático, muito baseado em Ellen Ostrom. Então, ela tem esses 8 princípios de desenho, 8 o que vai emergir, o jeito de lidar com uma política pública, podia dizer assim, tem que seguir 8 princípios. Ela tem esses 8 princípios genéricos que pode aplicar em diferentes áreas. Isso tem sido muito influente. Acho que eu mencionei isso aqui outro dia, não tanto entre economistas, apesar dela ter um prêmio Nobel, mas é muito influente entre pessoal de mudança climática, ajuda humanitária, energia, várias dessas outras áreas. Então, eu acho que tem... E o sabor da análise dela é muito emergir de baixo para cima. As pequenas comunidades, seguindo esses princípios, vão gerar normas, gerar jeitos de lidar com aquelas coisas. O desafio é como é que usa isso para grupos maiores. E, no caso limite, para a economia como um todo de aquecimento global. A segunda é Jane Jacobs, que também tem totalmente esse sabor, né, esse flavor de não tenta controlar a cidade, não tenta prever o que a cidade vai fazer, tenta fazer com que a cidade seja de um tal jeito que ela leve as pessoas, que gere diversidade, as pessoas esfreguem os ombros, e aí vai emergir essa vibração e essa inovação. E acho que esse aqui eu mostrei para vocês um vídeo desse aqui. Aqui eram leis, como é que você... a gente precisa de mudar as leis, os códigos, para o novo mundo complexo que está propondo novos tipos de problemas que não surgiam no passado e cada vez mais rápidos, que mudam cada vez mais frequentemente. Então, essas 3 autoras aqui, eu ainda não sei, eu só estou citando elas, não consigo juntar elas e dizer, então a solução está aqui, mas o espírito desses 3 obras é muito o tipo de coisa que eu estou falando. Vamos ver os outros. Eu botei só, esse aqui é um exemplo. De novo, 21. Applying Ellen Ostrom's design principles to guide co-design in healthcare improvement. Então, exatamente o que eu estava falando, o sistema de saúde, como é que a gente vai melhorar isso? Vamos contratar o maior especialista de saúde, dar todos os poderes para ele interferir e reformar? Não, vamos fazer isso via Ellen Ostrom, organizando de baixo para cima, alguma coisa assim. Eu não li, então não sei exatamente o que é. Bom, os outros que eu tinha antes era esse aqui. Uma ideia boa, se você não tem informação, se você não consegue prever o que vai acontecer, às vezes usar a sabedoria da multidão. Então, tem mercados de predição, tem vários desses tipos de coisa. A capa desse livro, a capa tem essa vaca que numa feira rural dessas, tinha um jogo de adivinhar o peso da vaca. E todo mundo apostava, todo mundo sabia um pouco de vacas, alguns sabiam mais que outros, e ninguém acertou, mas a média chegou muito perto aquilo. A média errou por 1 grama, né? Parece que é. Então, às vezes, existem esses mercados. Então, isso em contraposição ao quê? Ao especialista, ao economista, ao cara que sabe tudo, né? Outro exemplo aqui também, esse da Zara, né, um dos caras mais ricos do mundo, é dono da Zara. E aqui também tem o problema do especialista. Diz assim, como é que a gente vai fazer para a nossa nova coleção? Qual desenho a gente vai fazer? Vamos chamar o especialista, nesse caso o especialista é um costureiro italiano, um costureiro francês que sabe tudo sobre, tem bom gosto e tudo. Eles viram que isso não funciona tão bem, às vezes faziam coleções que não iam para frente. Então, o que eles faziam é não tentar prever o futuro, nem baseado no passado, só pega um monte de estilistas em vários lugares do mundo, cada um desenha o que ele quer, eles falam, sai para a rua e vê o que você acha. De novo, a ideia de pegar o que está acontecendo nas ruas, nas calçadas, se inspira naquilo ali, faz um desenho, por mais maluco que seja, a gente faz um pequeno lotezinho e testa em várias lojas.
E aí você faz isso, a grande maioria vai fracassar, não vai vender muito, mas de vez em quando você esbarra num que é um grande sucesso. Parece que o Zara tinha um vestido de bolinha que estourou, até queria achar a foto, mas não consegui identificar. Então, ali você está... basicamente, o que está fazendo é projetos pilotos, né? Várias tentativas, let 1,000 flowers bloom, para achar. Bucket testing, eles fazem muito isso com desenho de homepage. Você faz metade com um botão azul, metade com um botão verde, e testa e vê o que acontece. E aí você não está tentando entender muito, você não tem muita teoria, você está meio testando dentro de um sandbox, dentro de um lugar onde, se tudo der errado, você não vai perder tudo, e está ganhando informação. Esse jornal também faz isso, o Huffington Post, talvez vocês conheçam, muita gente pode escrever para ele. Então, você escreve, eles não têm escritores fixos, eu acho, pessoas escrevem, aí você diz assim, quem que é o especialista? Quem que é o editor? O editor, ele lê e diz, não, isso aqui não vai, isso aqui vai, isso aqui publica, isso não publica. Em vez de fazer isso, eles publicam tudo, só que nas páginas de trás. E aí, à medida que as pessoas vão votando ou apontando, não, eu tenho aqui um negócio ofensivo aqui, aí você vai tirando e as matérias boas vão subindo até chegar na capa. Então, isso é conhecido como mullet strategy, que mullet é isso aqui, esse cabelo aqui, que eles dizem assim que é business, all business up front, na frente, na capa, é só business, tudo certinho, mas é uma festa atrás. Atrás é tudo festa. Atrás vale tudo, pode tentar o que quiser, que por pior que seja, não vai ter um custo muito grande. Mais um. Esse aqui é uma rua que a ideia é que simplesmente não tem regras. Todo mundo pode ir em qualquer lugar, em qualquer direção, a qualquer velocidade, e o que acontece funciona bem. Todo mundo meio que negocia um com o outro, vem o cara que vai atravessar a rua, olho no olho, vai você, e parece que reduziu muitos acidentes. E, de novo, aqui você está deixando as pessoas agirem sem uma centralização, sem o policial, sem a regra, sem o paralelo, sem o meio-fio. Claro que você não vai botar isso num lugar no centro de São Paulo e fazer isso, mas em alguns locais pode funcionar bem. E o espírito é o mesmo, de baixo para cima, deixa emergir, não tente controlar. E aí, acho que eu só tenho mais dois prêmios. Prêmios tem um problema de política pública, se quer resolver. A opção geralmente faz uma... Como é que chama? Procuração, não, procurement, faz... Você chama as firmas para fazerem, uma delas ganha, aí ela faz... Edital? É o edital? Faz um edital e uma... Como é que você falou agora mesmo? Licitação. Licitação, faz uma licitação e deixa uma só fazer e o Estado financia ela toda. Aqui não, você faz... Nós temos um problema, esse é o 1714... Havia um instrumento para medir latitude, mas não longitude, ou vice-versa, não esqueço. E aí o rei da Inglaterra falou, se alguém fizer no próximo ano um equipamento que permita ao navegador saber latitude ou longitude, ganha tantos milhões de libras. Aí, repara, então, a falta de controle, você só está especificando mais ou menos o que quer e depois está deixando, vamos ver o que aparece. E funcionou, nesse caso funcionou, e hoje tem exemplos modernos disso aqui. Esse prêmio de fazer um foguete que sobe, desce, uma semana depois sobe e desce. Tem sites com vários desses prêmios aqui. Aqui o desafio é reduzir problema de antibióticos resistentes. Então, é diferente do método tradicional, onde o governo diz exatamente o que ele quer e daí fica em cima daquilo ali. E é mais barato também, porque você só paga o prêmio, você não precisa pagar um monte de funcionário público e toda a estrutura para fazer aquilo. E, geralmente, quem participa disso não está nem ali por causa do dinheiro que vai ganhar. É que você ganha uma reputação muito grande quando você se monetiza depois dessa reputação. Claro, você não vai fazer o governo inteiro à base de prêmios, mas para muitos problemas isso pode ser uma solução.
E é uma solução onde o governo tem menos controle, de novo. E de novo, onde pode aparecer grandes novidades. Se tiver um edital, o edital vai restringir, vai tentar dizer, ó, cláusula tal tem que ser assim, cláusula tal tem que ser assim. Então, isso vai evitar um monte de inovação. Às vezes a solução não vem dos grandes, onde você vem. De repente, alguém de outra área que fez um negócio inesperado que vai resolver aquilo. Essa ideia de inovação. Esse vai ser o tema da próxima aula. Da onde vem essa inovação? Como é que ela surge? Como é que você não pode forçar a inovação, mas você pode tentar dar as circunstâncias onde ela vai emergir. Prêmios fazem isso. Nudge Theory, toda a ideia de Nudge Theory, que está sendo muito criticado recentemente, mas é mais ou menos isso. Você não faz uma lei dizendo assim, todo homem tem que mijar dentro do vaso. Tem essas plaquinhas, mije dentro do vaso, né? Não sei se isso vai funcionar. Aqui não, você põe uma mosquinha ali e o homem não consegue evitar aquilo ali. Ele tem que mijar em cima da mosca. Funciona sempre. Então, você está fazendo de um jeito diferente, não é impondo de cima para baixo. Aqui também, você quer que essas pessoas andem pela escada, em vez de forçar elas, você põe umas linhas no chão, quase que involuntariamente as pessoas vão de escada em vez de elevador. Esse vocês conhecem também, né? Esse experimento de... O problema é que hoje em dia está saindo muitos escândalos que essas coisas não são replicáveis, né? Então pode ter tido fraude, mas é numa empresa, cafezinho, e eles põem um potezinho para você pagar, mas muita gente não pagava. Aí perceberam que se você só pusar uns olhos lá, um desenho de papel, de olhos de papel, já aumentava muito o número de pessoas que pagavam. Então, é um nudge, você está dando um cutucão para eles fazerem a coisa certa. E esse aqui é interessante que, dependendo dos olhos que você põe, se os olhos forem olhos muito severos, né, ou malignos, as pessoas pagam mais frequentemente. Se for não olhos, por exemplo, flores, as pessoas não pagam. E olhos mais simpáticos também têm menos efeito. Está no espírito dessas coisas que eu estou falando. Bom, e aí então a conclusão, e daí eu tenho duas historinhas. A conclusão é que você vai fazer política pública se a sua área tiver características complexas, você vai precisar respeitar aquilo. Não dá para ir na marra e tentar dizer, nossa, só vamos pegar melhores especialistas ou mais dinheiro. Isso geralmente não é solução. Esses novos métodos de inteligência artificial, computadores, podem ajudar, mas eu acho que eles não resolvem o problema. A complexidade é sempre mais forte do que... É reflexiva também, né? Você resolve o problema, daí outros problemas mais severos ainda vão aparecer. E no final das contas, a minha conclusão final é essa: é preciso ajustar as expectativas e aceitar que muitos objetivos simplesmente não podem ser atingidos. Eu posso ser despedido por isso, porque um departamento de economia, a gente prometeu que a gente vai fazer vocês serem máquinas de resolver esses problemas. É o perito com os instrumentos, o cálculo e a econometria, e vocês resolvem todos os problemas do mundo. Então, não falem lá para a direção que eu estou advogando o contrário. As duas historinhas. A primeira historinha é lá no Afeganistão, quando os americanos chegaram, um dos generais, isso saiu na capa do New York Times, um dos generais chegou assim, chamou o sargento, disse, sargento, faz aí para mim um estudo, um relatório, me entrega semana que vem. Como é que funciona o Afeganistão? Porque eu sou general aqui, eu não sei muito bem como é que as coisas funcionam, eu preciso saber para fazer a minha política. Aí o sargento fez esse desenho aqui. Então, viu, assim, ó, tem a população com as condições e as crenças deles, tem os insurgentes, tem o apoio externo para os insurgentes, tem os narcotraficantes, apoio popular, infraestrutura, as tribos, apoio doméstico nos Estados Unidos, um monte de outras coisas aqui, e ele deu isso para já. Está aqui a minha análise de como é que funcionam as coisas no Afeganistão. Aí o general olhou e mandou prender ele e criticou ali, que ele achou que estava peraí que minha internet ficou instável. Achou que o sargento estava
gozando da cara dele. Mas, sabe, ele queria uma coisa assim, ó, basta você cuidar do Talibã, tem 3 pontos para resolver o problema. Cuida do Talibã, vai falar com os chefes tribais e faz isso, e aí está resolvido. É um problema fácil de resolver, um problema de simplicidade, é isso que ele esperava, e não esse negócio aqui. Mas, no fundo, foi isso. E, no fundo, o que aconteceu? Jogaram bilhões e bilhões de dinheiro, morreu um monte de gente e conseguiram fazer nada, conseguiram piorar as coisas. Então, esse é um exemplo bom. E o último exemplo, finalmente, Albert Hirschman. Você já deve ter ouvido falar do Albert Hirschman, o famoso livro dele, do Exit, Voice and Loyalty. Ele tem esse livro aqui. Ele sempre viajou muito pelo mundo, ele trabalhou não sei se no Banco Mundial, quando ele estava em Harvard, mas viajou muito pelo mundo, inclusive para o Brasil. E ele viu um padrão quando ele viajou. O padrão era o seguinte, que ele viu que muitos países, de repente, embarcavam em projetos, por isso que ele Development Projects Observed. Então, tinha, sei lá, na Indonésia, onde o Estado, a política industrial do Estado é indústria química estratégica. Todo país precisa ter indústria química, se deixar pelo mercado, a Indonésia nunca vai ter indústria química, a gente vai ficar importando dependendo dos outros, vamos fazer uma indústria química. Eu estou inventando um pouco, porque eu não me lembro exatamente como é que é, talvez seja de tintas ou alguma coisa assim. Aí eles embarcam naquilo ali, o BNDES da Indonésia joga um monte de dinheiro, no começo começa a dar certo, mas dá certo, crescer, eventualmente empaca, vão olhar lá e dizem, não, isso aqui não tem jeito, não tem solução, jogamos dinheiro fora e nunca vai dar, porque surgiram as entraves ali que não ia dar certo e não tinha como prever. Aí o Hirschman observou uma coisa interessante, diz que em vários desses casos que ele olhou, aí o país acabou fazendo o quê? Ele pegou e, de repente, ele percebe que não dá para fazer o projeto, mas dá para aproveitar parte daquilo e fazer uma outra coisa. Então, não dá para fazer uma indústria química, mas dá para fazer uma indústria de tintas, por exemplo. Alguma coisa assim. E ele chamou isso do The Hiding Hand Principle, uma alusão à mão invisível do Adam Smith. O Hiding Hand é o seguinte, é que se o país soubesse o quão complexo, o quão difícil, as dificuldades, tantas coisas obstruindo que existem, o país nunca ia tentar fazer nada. Então, por sorte, segundo ele, vem o Hiding Hand, esconde as dificuldades, dá um otimismo muito grande, esse projeto é ótimo, o que pode dar errado? Aí o país embarca naquilo ali e, eventualmente, vai descobrir que não dá certo, mas pelo menos faz outra coisa. Então, você e eu somos assim também, muito na nossa vida, a gente, vou fazer um curso de economia, eu vou aprender a jogar tênis, eu vou casar com fulaninho, fulaninha. Se você soubesse tudo que pode dar errado, todos os problemas que podem surgir, as dificuldades, você não saía da cama de manhã. Então, por sorte, vem o Hiding Hand Principle toda manhã e diz, hoje vai ser um lindo dia, tudo vai dar certo. E aí a gente segue em frente, às vezes faz grandes descobertas acidentais com serendipity das coisas. Então, essa ideia do Hirschman, ele tem, parece que 11 casos desses, acho que tem até um no Brasil, se eu não me engano, em que aconteceu isso. E, bom, aí só para ter uma parte, eu não botei o slide, mas é o Cass Sunstein, que vocês devem conhecer, o cara do Nudge, Behavior Economics, Nudge, outras coisas. Ele escreveu um paper que ele chama de The Malignant Hand, a mão maligna, se referindo ao paper do Hirschman. Ele diz assim, o Hirschman escolheu 11 casos ao acaso, ou 11 casos específicos em que deu certo. O país começou, o Hiding Hand disse que ia ser fácil, não deu certo, ia dar totalmente errado, e eles descobriram um caminho alternativo que eles nunca teriam optado por aquilo em primeiro lugar. Então, precisou ir por essa linha. E o Malevolent Hand do Susskind dizendo, não, mas na maioria dos casos não é isso. Na maioria dos casos é a mão maligna que impede você de ver as dificuldades. Você vai tentar um negócio, não vai dar certo e não vai ter alternativa, você vai gastar muito dinheiro, vai ter muito desastre acontecendo. Por que ele fala isso? Porque ele é o cara do análise de custo-benefício. A grande coisa dele é análise de impacto regulatório, análise de custo-benefício. Ele diz o que a gente precisa para resolver essas coisas é análise de impacto regulatório, teoria da decisão, teoria dos jogos, todas as abordagens tradicionais. Que eu acho que ele tem razão nos casos em que não tem essa característica complexa. Mas, em geral, eu acho que tem. Em muitos casos, eu acho que tem. Tá bom, eu vou parar, deixa eu abrir o chão, se alguém tem algum comentário
pode discordar à vontade, porque isso era mais um essay provocativo do que um paper. Professor, como que a literatura de behavior, né, que você acabou de citar aí também, o Cassius Stein e tal, eles falam muito sobre esse nudging do ponto de vista de políticas públicas também, né, que eles partem do pressuposto daqueles vieses e tal, e aí as pessoas elas não tomam boas decisões, ou então elas ficam na posição regular, né, não optam que sim nem que não, ficam no standard ali. Como que essa literatura conversa com essa parte de complexidade? Existe, assim, o nudge é capaz de diminuir vamos dizer assim, a complexidade do sistema complexo, ou seria apenas mais, enfim, uma variável em infinitas, né? Eu acho que conversa em um sentido específico, é que no sistema complexo, uma das características do sistema complexo é que os agentes tipicamente seguem regras simples. Ninguém está pesando todas as alternativas. E você pega a regra simples, tem formigas, né? Formigas tem 3. Se você modelar formigas com 3 regras, você consegue replicar muito do que elas fazem. Então, e behavior é mais ou menos isso. Behavior é uma crítica à economia, que as pessoas não são racionais maximizadoras, muitas vezes elas seguem heurísticas ou vieses cognitivos ou shortcuts cognitivos. Então, nesse sentido, é a mesma ideia. Mas eu vejo isso, essa que é a principal relação. Beleza, obrigado, professor. Professor, você acha que os RCTs, a lá Banerjee, do Flow, eles se encaixam nessa estratégia de bucket testing que você menciona? Os randomized control trials, geralmente você quer saber se essa coisa funciona. A grande crítica ao randomized control trial, em parte porque o Banerjee, ele é do Flow Santão, assim, esse é o único jeito de saber causalidade. Eles falam, esse é o único jeito. Você com suas variáveis instrumentais, seu diff-in-diff, regressão descontínua, é legalzinho, mas aquilo ali não tem validade interna, não diz nada. Então, daí a crítica contrária para eles é os randomized control trials, sim, elas têm validade interna. Você realmente consegue dizer que lá no Quênia, nessa vila no Quênia, nesse ano específico, aquele negócio funciona, mas não tem validade externa. Não dá para dizer, se funcionou lá, vai funcionar no Brasil, vai ser em outros lugares. Então, a briga ali é um pouco isso. Espera aí que eu acho que... Vocês estão me ouvindo? O meu telefone congelou? Sim, estava congelado. Diz que está um pouco instável aqui. A briga com eles é esse. Mas você tem razão. Ele tem essa característica de você estar buscando informação localizada, onde teria pouco custo, em vez de tentar um programa nacional dessa política, testa em alguns lugares. Então, nesse sentido, tem esse mesmo sabor. Né? Que eu acho que muito que está por trás é a ideia de programa piloto. Programa piloto é muito isso, né? Em vez de tentar logo um projeto nacional para resolver, vamos tentar em lugares diferentes. Só que uma dificuldade que eu sempre vejo é a seguinte: imagine só essa outra política de vamos tentar 30 coisas diferentes e ver qual delas vai dar certo. Eu acho uma boa ideia fazer isso. Porque não é óbvio ex ante, então você tem que tentar, porque tem surpresas e serendipidade que acontece. Mas imagine isso no Brasil. Como é que você vai prestar contas para o TCU, por exemplo, que você tentou 30 abordagens diferentes e só 2 delas deram certo? O TCU vai dizer, poxa, então vocês gastaram dinheiro público, vocês não cuidavam da coisa pública, 28 fracassos, né? Tem que mudar essa mentalidade um pouco de que uma política pública tem que prestar conta, ser certinho, tem que estar tudo certo. Não, vai ter muitos fracassos ali. Não, o Steve Jobs que é considerado o maior cara, o maior gênio, tudo, tem vários fracassos ao longo da vida dele até chegar no iPhone. Entendi, obrigado. Ok, mais alguém? Então tá bom, vou ficar aqui. Na próxima aula, daí vai encaixar justamente a ideia da onde vem, como é que a gente consegue achar inovação. Será que tem
alguma dinâmica de inovação, essas coisas. Até então.